Oi gente. Hoje eu tô aqui mais uma vez tentando fazer outro vídeo. Acabei de chegar do trabalho, tô um pouco meio cansado hoje, mas o cansaço não é nada, né? A gente tem que estar agradecido o tempo inteiro por ter trabalho, por ter tantas coisas na vida da gente, porque nada sem sacrifício a gente não consegue. Então hoje eu queria falar com vocês, né, a respeito disso. Eu sempre falo em sentido de agradecimento e sabedoria, porque eu acho isso são coisas tão importantes na vida da gente e que a gente cada vez mais dá menos importância para isso. Eu venho sempre tocando nesse assunto, não pelo fato de ser uma pessoa taxativa, que fica chata falar das mesmas coisas, é porque isso ajudou tanto ao longo da minha vida, me fez crescer tanto como pessoa, é, de olhar mais pelos meus defeitos e parar de procurar menos defeitos nas pessoas. Eu acho que a hora que a gente para de ver os defeitos da gente, a gente começa a ver menos defeitos nas outras pessoas. Sabe por quê? Porque como assim que a gente começa a julgar? Não é nem que a gente começa a julgar as pessoas. A gente faz isso às vezes até mesmo inocentemente. A gente vê uma pessoa na rua, não sabe nem de onde que ela vem, qual o tipo de situação que ela está vivendo, ou que jeito que ela está. De a forma com que a gente já vê ela, a gente já julga. Nossa, que pessoa que está horrorosa hoje, está mal julgada. Ninguém não sabe nem qual que é a vida da pessoa. Por que a gente não fica quieto? Em vez de estar julgando as outras pessoas. Sabe o que eu aprendi? Que muitas vezes a gente fala assim pra gente mesmo. Ah, eu queria ter dinheiro para poder ajudar todo mundo que precisa de mim. E você sabia que às vezes não é só dinheiro que as pessoas estão precisando? Quem não precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Você sabe o que tem muitos dias que a gente está precisando? De uma palavra amiga, de alguém que nos escuta. Ah, mas eu não tenho nada. Tem. Você tem os seus braços, as suas pernas, a sua inteligência, a sua boca para falar. Olha quanto de coisa que você tem. Você já imaginou que tem pessoa em um dia que não quer nada, não queria dinheiro, não queria nada? Ele só queria ouvir você, a sua voz falando alguma coisa no ouvido dele, ou saber o que ele tem para dizer, ele só queria que você escutasse ele. E os seus braços, talvez ele só queria um abraço, um beijo. E a gente muitas vezes acha que a gente não tem nada. A gente tem tanto para dar para as outras pessoas. Sabe, um abraço, existe coisa mais gostosa do que um abraço? De quando a gente está numa situação precisando... Sabe quando você está carente, você está precisando de colo? Que às vezes a única coisa que você quer é que a pessoa não fale nada. Que só te dê um abraço, você fecha os olhos e você começa a sentir aquela energia naquele abraço. Porque abraço que eu falo, gente, é abraço verdadeiro. Abraço que se agarra de verdade, que sente o abraço. Não abraço de gente que você abraça assim, só te dá assim. Isso não é abraço, não. Isso pra mim não é abraço, não. Se alguém for me abraçar assim, eu nem deixo que me abraça. Abraço pra mim tem que ser abraço. O abraço que vale a pena sentir. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Se policiar todos os tempos. Todas as vezes que eu vou falar algo para alguém, eu fico pensando na minha cabeça se alguém me falasse aquilo, como que seria a minha reação? Se eu iria gostar, se eu iria ficar contente com o que aquela pessoa estivesse falando para mim. Então a gente tem que pensar, projetar as palavras da gente antes mesmo da gente falar. Pensar se aquilo que a gente vai falar, a gente vai ferir alguém. Se alguém falasse aquilo pra gente, se a gente ia gostar. Então, se a gente gostar, então a pessoa também deve gostar. A gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Ai, fulano é ignorante, trata igual um cavalo, também tem que tratar ela. Você vai ensinar ela como? Você não sabe se ela nunca aprendeu a tratar as pessoas, o qual foi a criação dela,
se os pais dela nunca ensinou isso para ela, ou talvez ela não foi nem criada pelos pais, nem pai teve, você não sabe. O seu ensinamento é que vai fazer as pessoas mudarem. Ah, xingou, falou um monte de coisa. Já percebeu que quando duas pessoas estão bravas, elas se arranham, se grita, falam um monte de coisa e ninguém resolve nada? E você já viu aquela outra história que a pessoa está gritando, falando, te ofende, você fica no lugar, engole, ali fica magoado, chora e não fala nada. No outro dia, que já passou tudo, você acorda meio cabisbaixa e a pessoa pergunta, o que foi? Aí você fala, nada. Aí, não, o que foi? Aí você fala no outro dia. Sabe por que eu tô falando isso? Ontem eu fiquei muito magoado com isso que você me falou. Aquilo me doeu muito. Mas não cobra. Qual a tendência da pessoa a agir e tentar reconhecer o erro dela? 3 vezes mais do que se você brigar com ela. Ela vai embora, vai pensar e vai dizer assim, nossa, ontem eu quebrei o pau, falei tanta coisa com desaforo com fulano, não falou nada pra mim. E hoje tá aí meia triste. Eu fui mesmo uma pessoa bruta. É a hora que a pessoa tem até vontade e a que a pessoa acaba pedindo desculpa pra você. Mas se você briga junto com ela, o que ela vai te dizer? Ah, eu não vou pedir desculpa não, ela também me xingou, também xingou ela. E se só a pessoa xingar e você não xingar? Qual a defesa que ela vai ter em falar que você fez alguma coisa de errado? Você não fez nada. Então é isso, eu acho que a gente tem que se policiar muito, aprender muito com os nossos atos. Eu aprendo isso a cada dia comigo mesmo. E não vou falar que eu tenho um temperamento fácil, assim, não é. Hoje eu vejo assim, tantas mudanças na minha vida, da maneira que eu pensava, a pessoa que eu era, hoje em dia eu não era. Não levava desaforo para casa, mexeu comigo, brigava, quebrava o pau. Hoje eu já não faço assim. Hoje eu não faço assim. Hoje eu tento resolver as coisas de forma. Ah, então você deixa o pessoal montar em cima de você? Não, não deixo não. Mas eu tenho uma maneira, eu tenho uma outra maneira de dizer. Você pode falar várias coisas para uma pessoa que vai colocar ele no lugar, sem gritar, sem alterar sua voz, sem ofender. E quando a pessoa começa a gritar, você está falando, ela começa a gritar, exaltar e está nervosa, sabe como você cala ela? Fulano, hoje não dá para conversar com você não. Você está muito alterado. Amanhã, quando você estiver melhor, aí a gente conversa. Eu não quero entrar nessa sintonia sua, não. A pessoa vai continuar brigando? Ela pode até continuar gritando, ela vai gritar por muito pouco tempo. Ninguém briga sozinho, gente. Para você brigar, você precisa de outra pessoa. Então, a mesma coisa. As pessoas só aprendem quando a gente ensina algo para eles. Ah, mas tem fulano na cabeça dura, não aprende nunca. Aprende sim. Todo mundo aprende. Sabe por quê? A gente tem que ter a paciência para ensinar. Ninguém vai aprender da noite para o dia. Uma criança não sai da sua barriga, ela cai no chão, já olha, fala, já aprende a falar, já aprende a andar e já vai fazer tudo. Não. Tudo não tem tempo. Primeiro, ela começa a dar as primeiras palavras, depois aprende a comer sozinha, depois aprende a andar, depois aprende a falar, depois vai para a escola, depois termina, depois se torna independente. Olha o processo que é. E por que as pessoas têm que aprender da noite para o dia? Nada é da noite para o dia. Tudo tem tempo. Tudo tem o tempo certo de acontecer na vida da gente. Tudo tem o tempo certo das pessoas também aprender. E a nossa paciência de saber ensinar, que é a sabedoria para que o outro venha aprender conosco. E não vai ser do dia para outro. Vai ser devagar, de pouco a pouco. Mas ela aprende. Porque os ensinamentos, não lembra dos nossos ensinamentos, das nossas mães, dos nossos pais, que falam uma coisa com a gente 10 vezes, a gente não aprende. Quando a gente se torna adulto, a gente fala, eu nunca vou esquecer aquilo que a minha mãe me falava quando eu era criança. Foi um ensinamento poderoso, porque você nunca esqueceu. Assim é a mesma coisa. Como ensinamos com sabedoria, as pessoas têm tendência de não esquecer elas. Agora, quando a gente ensina com estupidez, a pessoa também não vai esquecer, mas vai ter uma lembrança muito ruim da gente, que ela aprendeu de uma maneira errada.
Então ela também vai ensinar de uma maneira errada. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então vamos ensinar da maneira certa, para que as pessoas aprendam da maneira certa. E não tem tempo. O tempo é a gente que faz. A sabedoria é o nosso tempo de ensinar, ter paciência e ver. Sabe o que é melhor de tudo isso? É você ver uma pessoa que não faz certo tipo de coisa e, de acordo com o que você vai ensinando, você vai mostrando para ela como que é o seu estilo de vida, ela vai vendo a sua paz. Porque as pessoas não falam isso muitas vezes. Ah, eu queria ser igual fulano, é tão calmo. Será que fulano foi calmo assim a vida inteira? Não, né? Então sabe o que é isso, gente? Crescimento. Os anos passam, a gente vai aprendendo tantas coisas, mas nem todo mundo. Porque tem gente que está aí com 50, 60 anos e continua a cabeça dura. Ele nunca aprendeu com ninguém. Nunca quis aprender. Ou nunca teve ninguém para ensinar. Já percebeu? São tantas perguntas, são tanta resposta. Então a gente não tem que procurar elas. A gente tem que abrir o nosso coração, ensinar para as pessoas a melhor fase que a gente acha que é o melhor, o que trouxe alegrias para os nossos corações e que também possa abrir uma brecha na vida dele, uma fresta de luz, e ele ver e deixar aquela luz entrar e aprender. Não é isso? Então é isso. Que todos nós aprendemos uns com os outros a cada dia, que eu aprendo com você, que você aprenda comigo, porque o mundo é assim, é um aprendizado constante todo dia. Ninguém sabe nada, todos nós aprendemos uns com os outros. E eu sempre falo isso nos meus vídeos, que é uma coisa boa. Tá aí, eu criei esse canal para isso. Se alguém tiver interesse, que se inscreva no canal para ver outros vídeos que eu vou postar. Vou ficar feliz se alguém se inscrever no canal, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu posso aprender muito com vocês, com as respostas que vocês vão dar, os tipos de vídeo que vocês gostam, as coisas que vocês gostam de comentar, o que vocês perguntas que vocês têm para fazer. Nós aprendemos com todos. Eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Uma boa noite. Amanhã é um novo dia. Graças a Deus que todos nós temos trabalho. Para você que tem trabalho, um bom trabalho. Para você que não tem trabalho, um bom descanso, então. Uma boa noite. Fiquem com Deus.